O propósito do nosso projeto consiste no desenvolvimento de um motor movido a um pistão eletromagnético, utilizando de uma corrente elétrica que passa por um solenoide provocando um movimento em um sistema virabrequim, o qual é desligado por uma chave de alumínio, completando o ciclo de movimento do mecanismo, assim girando um fenocitoscópio, uma espécie antiga de animação. Joseph Plateau foi um físico belga, nascido em Bruxelas, estudou na Universidade de Liège e fez doutorado em física e matemática em 1829. 3 anos depois, inventou o fenocitoscópio, o antecessor do estroboscópio. Fenocitoscópio, do grego espectador ilusório, é um dispositivo que consiste em vários desenhos de um mesmo objeto, em posições um pouco diferentes umas das outras, da mesma forma que uma animação, distribuídos em uma placa circular. A importância dessa invenção é gigantesca para a cinematografia, pois ela é uma das primeiras formas de animar por meio de uma ilusão de ótica. Usando os princípios de Michael Faraday, em 1856, o inventor Werner Siemens relatou o sucesso na construção do primeiro gerador de corrente contínua autoinduzida. Porém, esse aparelho não podia gerar energia suficiente para alimentar indústrias e equipamentos domésticos. Os ímãs eram permanentes e por isso de ação muito restrita. Somente 10 anos depois, Siemens construiu um gerador sem ímã permanente, provando a tensão necessária para o magnetismo podia ser retirada do próprio enrolamento do rotor, isto é, a máquina podia se auto-excitar-se. O primeiro dínamo de Werner Siemens possuía uma potência de aproximadamente 30 watts e uma rotação de 1200 RPM. A máquina também podia funcionar com o motor, desde que aplicasse uma corrente contínua aos seus bornes. Em 1879, a firma Siemens-Halske apresentou a primeira locomotiva elétrica, com potência de 2 kW. Mas a máquina tinha alto custo e era vulnerável em serviço, exigindo o desenvolvimento do motor mais barato, robusto e de menos custo de manutenção. Princípios físicos do nosso projeto. Primeiramente, temos um solenoide, ou uma bobina longa, que é um fio condutor enrolado em forma de hélice, ou pode ser definido como um conjunto de espiras, de mesmo eixo, espaçadas uniformemente, como mostrado na figura, em que o sentido do vetor campo magnético pode utilizar a regra da mão direita, em que o polegar dá o sentido da corrente e os outros dedos o sentido do vetor campo magnético do fio. E como descobriremos a equação que expressa o comportamento do campo magnético? Então, para isso, podemos usar a lei de Ampère, que expressa que no segmento fechado, por isso da integral fechada ali, o produto do campo magnético com o comprimento infinitesimal é igual à permeabilidade magnética do meio vezes a corrente envolvida. Certo? Na figura 1, temos um solenoide em que fazemos um corte vertical, obtendo a imagem da figura 2, a fim de facilitar a visualização do campo. E nessa figura 2, fazemos uma superfície fechada, um quadrado ABCD, que seria a amperiana, onde o campo em BC é zero, porque vamos considerar que o solenoide seja ideal, e os segmentos AD e BC, o DL é perpendicular ao campo, ou seja, também não irá contribuir, sobrando apenas o segmento AB. De modo, desenvolvendo a equação, chegaremos que o campo é igual a μ vezes o número de espiras vezes a corrente envolvida. E como no nosso projeto queremos saber também a força magnética que o pistão irá girar o virabrequim, podemos descobrir o torque. Mas primeiramente, é necessário descobrir a corrente induzida no pistão, obtida pela razão da força eletromotriz induzida pela resistência do material que o pistão tem. E a força eletromotriz seria igual a menos a taxa do fluxo magnético em função do tempo, onde a área seria constante e o campo magnético iria variar, pois depende da corrente. E chegamos na expressão da força eletromotriz, derivando a expressão do campo e multiplicando pela área, como expresso no slide. Agora, tendo os valores da corrente induzida, do comprimento do campo, use a expressão que o vetor da força é igual à corrente vezes o produto vetorial do comprimento pelo campo. E usamos essa expressão porque a força não é perpendicular ao fio, como mostrado na figura. E podemos calcular o módulo da força, que é corrente vezes o comprimento vezes o campo.
E, tendo o valor da força agora e do raio de rotação do Verabrick, podemos estimar o torque, que seria o braço de alavanca vezes a força, que irá girar o eixo de rotação. E por fim, achando a aceleração angular no Verabrick e, consequentemente, a aceleração angular no fenacetoscópio, que é aproximadamente a mesma, usando a relação que o torque é igual ao momento de inércia do corpo vezes a aceleração. E o momento de inércia é o que aquela expressão que achamos ali no nosso projeto. Beleza? Eu acho que é isso. Falou! Com todos esses princípios, chegamos ao protótipo, desenvolvido no SolidWorks, contendo toda a estrutura projetada do trabalho. Nele, possui uma fonte ligada à bobina solenoide e à placa de alumínio, que fornece toda a tensão e corrente necessária para o funcionamento. Assim, ao ativar o solenoide, gera um campo magnético e uma corrente induzida, necessários para mover o eixo Verabrick e, consequentemente, o fenacetoscópio. Este ocorre com a ativação e desativação do solenoide, mantendo o movimento mesmo com a bobina desativada, apenas com a inércia do fenacetoscópio. O que nos leva a uma simulação de todas as forças envolvidas no sistema, garantindo uma boa visualização dos conceitos físicos em aplicação e sua importância em utilidades futuras. Essa foi a apresentação do nosso projeto. Muito obrigado pela atenção.